Vamos lá, gente. A gente está conversando as últimas semanas na série sobre o valor da santidade. Essa série, pessoal, está sendo baseada nesse livro aqui. É o Impacto da Santidade, do Luciano Subirá. É um livro maravilhoso. Eu comecei a ler ele, daí o pastor pediu para eu pregar, daí eu tive que pular lá para o final do livro para poder preparar para hoje. E assim, a santidade é algo maravilhoso. Não é para ser um peso, não é para ser algo ruim, não é para ser algo difícil, mas é algo maravilhoso que Deus nos dá a oportunidade de fazer e de caminhar. Quem lembra sobre as palavras do pastor Pedro? O pastor Pedro pregou nas últimas 2 semanas sobre isso. O primeiro tema da sua palavra, na primeira semana foi: faça o que você quiser. Faça o que você quiser. E o pastor Pedro trouxe uma revelação de como a santidade é completamente ligada com a nossa liberdade. De como eu e você, a gente tem a liberdade de caminhar em santidade. De como é algo que a gente faz com prazer, de como não é uma obrigação. Ele fez 2 pontos maravilhosos: a santidade vem pela liberdade e a santidade vem pelo amor. Palavra muito boa, daqui a pouco vai estar no nosso YouTube. A segunda palavra, a intimidade na santidade, e ele fez uma comparação com o pecado. E os 2 pontos que ele fez nessa palavra entenda que a sua santidade, na verdade, tem a ver com o seu nível de intimidade, e preserve a sua santidade. Então, 2 palavras muito massas sobre a santidade. Você pega esse assunto mas muito complexo, e a gente está dividindo isso em várias semanas, para a gente poder conversar devagar, a gente poder explicar o que significa. E o pastor Pedro, ele definiu santidade assim, vou até ler algo que ele colocou na mensagem: estado de santificação, virtude e pureza. A santidade de Deus envolve quem Ele é, sua pureza, sua justiça e principalmente a sua perfeição, onde não há mancha do pecado. Daí ele colocou assim, nas anotações dele, ele colocou: maneira de viver. Hoje a gente vai conversar sobre uma santidade exemplar. Se você está anotando no seu celular, pode colocar isso. Uma santidade exemplar. Caminhando em santidade, de como isso aparece para os outros, de como os outros enxergam isso em nós. É legal porque eu gosto de... Uma das coisas mais legais de pregar, gente, é que bate a pressão. Tipo, eu vou pregar no sábado. Daí você fala, eu preciso realmente aprender sobre esse assunto. Daí o massa é que você começa a estudar e você começa a ver que não é só aquilo que você achava que era. Por exemplo, o assunto da santidade não é só o que eu achava que era. Tem muita coisa que Deus revela quando você estuda. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um devocional só em santidade, procurar na internet vários textos sobre a santidade, o que Deus acha que é santidade, porque eu e você, a gente tem um entendimento completamente diferente do que é santidade, o que, na verdade, Deus, criador da santidade, o que Ele sabe realmente o significado. É bem interessante que você encontra várias definições na Bíblia. Quando você estuda, você vai aprendendo esses significados. Eu falei que eu vou ser breve, eu vou fazer 3 pontos hoje. 3 pontos sobre a santidade de Deus, sobre a santidade exemplar. Anota aí, primeiro ponto: uma vida exemplar. Eu vou pegar alguns textos, tá? Não precisa abrir, só anota aí. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. E Tito capítulo 2, versículo 7. Em tudo seja você um exemplo para eles. Lendo esses versículos e pensando, meditando sobre isso, me veio à cabeça que a nossa geração é uma geração que foge desses versículos. É uma geração que foge das responsabilidades. Por quê? Quando você para ler isso aqui não é tipo assim, um conselho de Paulo para Timóteo, um conselho de Paulo para com Tito, que é Paulo que escreve essas 2 cartas. Isso aqui, gente, é um mandamento. Não sei se você sabe, mas o Novo Testamento é cheio de mandamentos também. Os mandamentos não estão só no Antigo Testamento. E o problema é que na cultura de hoje,
é a gente fugir dessas responsabilidades. Tem muito homem que não assume o papel de homem na sua casa. Muitos pais que não assumem o papel de pai na sua casa. E muitas mães também que não querem nem assumir as consequências do seu pecado. Isso é aborto, isso é... Esses assuntos, esses problemas da nossa sociedade são isso. A falta de entendimento e a falta de se responsabilizar pelas nossas consequências, pelas nossas, o que a gente tem que fazer. E isso vem para a igreja. E é muito chato, e sabe por quê? Eu já escutei muito essa frase aqui, ó. Não olhe para o homem, ou não olhe para mim, olha para Jesus. Quem já ouviu essa frase aí? Olha para Jesus, não olha para mim. Eu sou pecador, eu tenho minhas falhas. E eu pensando, eu sou professor do Interns, eu dou aula justamente sobre esses dois textos. Daí me veio à cabeça, esses dois textos, esses dois livros que eu acabei de mencionar de Timóteo e Tito, são livros escritos para líderes e pastores. Então esse é um mandamento só para líderes e pastores. Não. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. O próprio Paulo falando para os membros da igreja em Corinto imitar ele. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Lembre-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus e imitem a sua fé. Gálatas capítulo 4, versículo 12, também diz a respeito do povo imitar alguém. E também Filipenses capítulo 3, versículo 17. A verdade é que esse mandamento não é só para pastores. Esse mandamento de você se colocar à disposição para que outros te imitem. Esse é um mandamento para mim e para você. Esse é um mandamento para você que está sentado na cadeira. Esse é um mandamento para você que acabou de fazer a nossa classe de integração da igreja. Para você que você vem todo sábado, todo domingo aqui na igreja. Você tem que se colocar à disposição para que outros te imitem. E esse é o mandamento que Paulo deixa. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento. A gente tem que parar de fugir de quem a gente realmente é e das nossas responsabilidades. Você é responsável por caminhar de maneira santa. Você é responsável disso. Sim, é uma bênção, a gente faz isso por liberdade, a gente faz isso porque a gente ama Deus, a gente faz isso porque a gente quer, mas também tem o lado da responsabilidade que eu e você temos de caminhar de maneira santa. 2. O livro de 1 Timóteo é o livro que eu mais gosto da Bíblia, tá? Então por isso eu vou citar ele de novo. 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 ao 13, Paulo ele dá várias qualificações para um homem santo, para um líder santo, para um pastor santo. É algo que eu conversei em sala de aula com interns. E das 16 qualificações que ele dá para um homem santo, 15 são sobre você ser algo. E apenas uma fala da sua habilidade, de você ser apto a fazer algo. E a única é ser apto para ensinar. Todos os outros traços, todas as outras qualificações são traços de caráter. Por exemplo, irrepreensível, hospitaleiro, não avarento. Isso tudo fala do coração, tudo do interno. Outra coisa que tem acontecido na nossa cultura, na cultura da igreja hoje no Brasil, é a gente valorizar as habilidades e a gente não valorizar o ser. Gente, quantas vezes você já olhou para o cara lá no púlpito, o cara que está tocando, o cara, nossa, aquele cara toca muito bem guitarra, olha o dom que ele tem de Deus, olha a unção que ele tem. Mano, de onde que você tirou que isso é unção? Aonde que a gente aprendeu que isso é unção? Isso é algo do ser humano. Deus nunca falou que você tem uma habilidade, um dom que Ele dá, isso é unção.
Na Bíblia você vai encontrar que Deus se preocupa muito mais com o coração. Todos nós sabemos disso, certo? E aqui nesse texto não é diferente. Deus se importa muito mais com o que você é do que com o que você consegue fazer. Deus se importa muito mais com o que você é do que você consegue oferecer para Ele, do que você consegue oferecer para outras pessoas. Eu vou citar um versículo, até o pastor Pedro citou numa das suas mensagens, que é 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 ao 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Esse texto, ele é muito, a gente traz bastante eles para os dias de hoje, né? Mas é interessante que Pedro, ele cita Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, que é Moisés e Deus tendo uma conversa, e Deus olhando para Moisés e falando, eu quero que os levitas, aqueles que vão trazer adoração para mim, sejam santos, porque eu sou santo. Mas é interessante a gente notar que houve uma falha de valores no Antigo Testamento, que eles estavam preocupados com aquilo que eles podiam entregar a Deus, que era o carneiro, a ovelha, o sacrifício que eles poderiam oferecer, e eles esqueceram que Deus desde o começo estava pedindo para eles ser santo de coração, para eles serem algo, para eles não só oferecerem. Por quê? A gente também tem aquele versículo famoso de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que é, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas do nosso Deus. E a verdade é que a gente separa, né, porque a gente fala, é o capítulo 2, não tem nada a ver com o capítulo 1. Mas na verdade, deixa eu trazer uma revelação da palavra. As cartas do Novo Testamento eram para ser lidas por inteiro. Não existia capítulo, tipo, eu vou parar aqui no capítulo, eu continuo amanhã. Não existe isso, a gente que faz isso hoje. Mas as cartas eram todas para ser lidas tudo de uma vez. Então, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quando ele fala que a gente é geração eleita e sacerdócio real, ele está fazendo uma comparação com 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Que fala, sejam santos porque eu sou santo. E por isso ele faz a comparação que eu e vocês somos sacerdócio real. Porque nós somos os levitas. Nós somos aqueles que têm que trazer adoração. E não só trazer habilidades, coisas que eu preciso trazer para o Senhor, mas trazer o quê? O meu ser, o meu interior, quem eu sou. Essa é a revelação que Pedro quer trazer para a gente, aqui no seu livro. Essa é a nossa essência. Gálatas capítulo 5. Você conhece bastante. Tem aquela passagem do fruto do Espírito, mas eu já vou mencionar ela. Mas Gálatas capítulo 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu queria fazer uma equação de como a gente pode ser e não só fazer, de como a gente pode ter uma santidade exemplar, que é pegar Gálatas capítulo 25, versículo 22, que fala a respeito dos frutos do Espírito, e pegar Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 13, porque aqui você tem o papel do homem em 1 Timóteo, e o papel do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A única maneira de você caminhar em santidade é você combinar o Espírito Santo que habita dentro de você e você entregar o seu ser completo, o melhor que você tem, não o que você consegue fazer para Deus, mas o que você realmente é. Essa é a combinação da santidade. Não é você exercer dons para Deus. Sim, isso fala sobre a vocação que eu e você temos na presença de Deus, mas o que Deus mais se importa é com o nosso coração. Para a gente simplificar, então, Gálatas capítulo 5, versículo 22, né, se coloca um mais aí de equação e tal, igual, mais 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 13, igual caminhar santo.
Ponto 3 que eu queria fazer é quem eu sou quando ninguém está olhando. Então, primeiro ponto, uma vida exemplar. Ponto 2, o ser e o fazer. Ponto 3, quem eu sou quando ninguém está olhando. Pedi só para o Raza voltar. A gente vai fazer uma coisa diferente quando a gente for encerrar. Só o Raza e o teclado tocando. Ponto 3, quem eu sou quando ninguém está olhando. A gente tem aquela famosa, aquele famoso ditado: o caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Para fazer uma comparação bíblica, eu queria ler 2 textos com vocês. Êxodo capítulo 2, versículos 11 ao 15, que é a história de Moisés. Vamos lá. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu os 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Será que Moisés iria fazer aquilo se tivesse alguma testemunha? Eu não acho que Moisés teria coragem de fazer o que ele fez se houvesse testemunhas lá. E eu vou ler Gênesis 39, versículos 7 ao 12. História de José. Você provavelmente também já conhece a história. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. A gente conhece o final da história. A gente sabe como José foi parar na prisão. Eu queria notar 2 ações muito importantes de José. Primeiro, ele se recusava a deitar com ela. Primeiro, isso mostra integridade, caráter. Ninguém estava lá. A Bíblia deixa muito claro que não tinha nenhum outro empregado na casa. Provavelmente Potifar nunca ia ficar sabendo desse caso de José com a sua esposa. Mas ele se recusava. E 2, que é o mais importante, o que eu acho que é mais importante, evitava ficar perto dela. Ele reconhecia sua fraqueza. Ele reconhecia que a tentação existia. Ele reconhecia que é difícil. Ele reconhecia sua fragilidade. A verdade é que às vezes a gente até teria caráter. Muitas vezes, às vezes a gente tem a oportunidade de ter um caráter íntegro, mas o que falta para a gente é a gente reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Legal que nesse livro o pastor Luciano Subirá, ele cita o pastor Danilo Figueira, e é isso, olha como Danilo Figueira simplifica o caráter. O que eu sou à luz determina a minha credibilidade. O que sou no escuro determina a minha autoridade. Diante dos homens precisamos ter reputação, pois ela traz credibilidade. Mas diante de Deus o que vale é o caráter. E daí vem a autoridade.
Tem muita gente com uma reputação muito boa, uma credibilidade muito boa, mas tem muita gente sem caráter, tem muita gente sem autoridade. Interessante de notar que a Bíblia ela não despreza a nossa reputação com os homens. Ela diz que sim, um homem da palavra deve sim buscar uma reputação perante os homens, mas a Bíblia nunca dá a maior importância para isso. A nossa reputação deve ser uma extensão do nosso caráter e não a nossa maior preocupação. Aquilo que aparece para os outros, sim, é importante. A gente deve cuidar da nossa imagem. A gente deve cuidar, assim, que a gente mostre Jesus para os outros, que a gente revele Jesus para os outros. Mas será que o Espírito está sendo revelado para nós no íntimo? Será que realmente conhecemos o Espírito Santo? Feche o olho comigo. O Espírito Santo, ele deseja um relacionamento real. Ele deseja uma intimidade por inteiro. Ele deseja conhecer o nosso coração. Ele não quer que a gente viva apenas de reputação. Ele deseja em nós um caráter íntegro. Possamos ser uma geração como José. Pode abaixar um pouco as luzes, por favor. Continua nesse espírito. Feche seu olho. Baixe sua cabeça. Eu vou te convidar a ficar de joelho aqui na frente. Se você sabe que você precisa entregar algo a Deus, se você sabe que você precisa queimar algo perante o altar de Deus. Gente, o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo, ele se manifesta. Deixa essa frase entrar no seu coração. A minha santidade é a minha maior adoração. Porque quando caminho em santidade, é quando sou mais parecido com o meu Criador. E a pergunta do Espírito Santo está fazendo para nós, o quão parecido você é comigo. O quão parecido você é com Jesus. O quão parecido você é comigo. Feche seu olho, feche seu olho. Isso é sobre você, isso não é sobre os outros. O quão parecido você é com Jesus Cristo. O quão parecido você é com o Espírito Santo. O quanto os frutos do Espírito têm aparecido na sua vida. Tem crescido, tem germinado, tem frutificado. Canta essa música com seus olhos fechados. Deixa o Espírito Santo gerar algo no seu coração. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. E eu vou construir minha vida
Eu acho que tem mais gente. Eu acho que tem mais gente. Não é para te constranger. Deixa o Espírito Santo quebrantar seu coração nesse momento. Deixa o Espírito Santo quebrantar seu coração nesse momento. Não fica viajando, não fica viajando. Gente, é a sua vida que está na linha aqui, gente. É o seu caminhar com o Espírito Santo. É o seu caminhar com a vontade dEle. O Espírito Santo deseja ser revelado através de nós, mas isso não acontece quando não caminhamos em santidade. Isso não nos dá a autoridade de fazer isso. Nós perdemos a autoridade quando fazemos isso. Nós perdemos a autoridade que Cristo nos deu na cruz. Quando caminhamos em pecado, jogamos a autoridade no lixo que Jesus Cristo nos deu. O meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável. Supervisores, vocês podem orar, por favor, pelo pessoal que está aqui na frente. Supervisores.